Senhor colocou uma palavra no meu coração que me alegrou muito, colocou muita alegria na minha vida quando eu estava preparando essa palavra na noite de ontem, hoje pela manhã, enfim, quando eu pude me dedicar a poder preparar uma palavra para nós essa noite, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque até aqui, Senhor, nós entoamos hinos e louvores a Ti, rendemos glórias ao Teu nome. Senhor, nós prestamos culto a Ti, mas nós queremos ouvir a Tua voz, queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor, e peço, Senhor, que o Espírito Santo venha usar a minha vida agora, me esconder atrás da Tua cruz, Senhor, e que Tu possas usar, Senhor, com poder e glória, para que, Senhor, as pessoas possam ser alimentadas espiritualmente falando. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Abra a tua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo escreveu para a igreja tessalônica, aos irmãos da Tessalônica, e deixou uma palavra tão maravilhosa no capítulo 2, versículo 13 em diante. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. O Nani falou para mim: pastor, qual é o título da pregação dessa noite? Eu falei, olha, tem vários títulos que a gente poderia dar. Se fosse época de eleição já, se nós estivéssemos no mês de novembro, eu colocaria o título que Deus me elegeu. Mas como nós estamos longe ainda da eleição, eu falei, Nani, coloca o título que Deus me escolheu. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você. E isso foi relatado pelo apóstolo Paulo de uma maneira tão maravilhosa, tão simples, para que nós pudéssemos ter entendimento, para que os irmãos da Tessalônica, da igreja da Tessalônica, pudessem entender. Ele escreveu isso de maneira singela, e ele orou, depois que ele escreveu, que ele falou que as pessoas foram escolhidas por Deus, ele orou para os irmãos. E é isso que nós vamos aqui pregar nessa noite. No capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. Paulo estava agradecendo pelos irmãos de Tessalônica, irmãos amados pelo Senhor. Olha que coisa maravilhosa que Paulo diz aqui: a vocês, eu sempre dou graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Deus escolheu a vocês desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Veja bem, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito pela verdade. Versículo de número 14. Para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de que alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que, a fim de alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 15. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, ou por carta nossa, seja porque o que Paulo pregou, ou seja pelo que Paulo escreveu a eles. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e o próprio Senhor Jesus Cristo e nosso Deus o Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. E no versículo 17 ele complementa: e console os vossos corações, e os confirme em toda boa obra e palavra. Uma outra versão, a Bíblia que eu tenho aqui em James, ele fala assim: e concedam ânimo ao vosso coração, e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem,
tanto em atos como em palavra. Essa é a versão da King James, da Bíblia King James. Concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavra. Eu gosto mais dessa tradução, dessa última que eu citei aqui. Talvez você esteja com o teu coração desanimado. Talvez as lutas tenham feito você arrefecer a sua fé, ou seja, enfraquecer, te colocar prostrado, te colocar paralisado diante das lutas que se levantam, talvez diante de uma enfermidade, talvez diante da escassez de recursos, de dinheiro, talvez diante de, incompatibilidade, discórdias, traições, seja lá o que for que esteja atormentando a tua alma. Mas o Senhor, Paulo escreve uma palavra, uma oração, ele finaliza essa oração falando que concedam ânimo. Essas palavras que eu escrevi para vocês, concedam ânimo, que vocês se animem no vosso coração e fortaleçam a vocês para que vocês continuem sempre fazendo o bem, tanto em atos como em palavra. A mensagem do dia é: Deus escolheu você. Amém? Palavra que o Senhor colocou no meu coração para que você se alegre, para que você levante o teu astral, é dizer que Deus escolheu você. Deus escolheu a tua vida. Deus não foi um acaso que você aceitou Jesus, não. O Senhor te escolheu desde o princípio, a palavra de Deus fala. Desde o princípio. Aqui Paulo nos alerta, nos salienta que Deus nos escolheu antes mesmo de nós existirmos. Nós somos eleitos por Deus, nós somos escolhidos por Deus, e isso é motivo de alegria, de satisfação, de gozo. É motivo suficiente para que mesmo durante as nossas lutas, as nossas tempestades que se levantam contra nós, seja motivo suficiente para alegrar a nossa fé. Lembremos que Paulo escreve lá em Filipenses para que nós sempre mantenhamos a nossa alegria. E ele escreve isso, irmãos, estando preso. Ele não escreve isso estando numa pousada, tomando água de coco, de frente para o mar. Ele não escreve isso estando fazendo, trilha, alpinismo, estando nos Alpes suíços. Não, ele escreve isso dentro de uma prisão. E ele escreve assim: sempre alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Por que ele escreve isso? Porque Paulo tinha certeza que Deus havia escolhido a sua vida. Paulo tinha certeza que ele foi eleito por Deus, mesmo sendo a princípio um perseguidor desse próprio Deus, mesmo sendo a princípio um daqueles que encarceravam aqueles a que seguiam a Cristo, que eram cristãos. Mas depois que ele conheceu a Deus, depois que ele conheceu o Deus verdadeiro, teve um encontro com Cristo, ele sempre falou e sempre escreveu: alegrai-vos, mesmo nos momentos de tribulação. É difícil você se alegrar no momento de luto, é difícil você se alegrar no momento de escassez, é momento difícil de você ter alegria quando você está passando pelo deserto. Mas aqui o apóstolo Paulo fala que nós temos motivo suficiente, simples fato de que Deus nos escolheu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra maravilhosa essa. Sinta-se privilegiado, sinta-se abençoado nessa noite, sinta-se a pessoa mais importante do mundo, porque Deus não escolheu um rico, Deus não escolheu um pobre, Deus não escolheu um branco, Deus não escolheu um preto, Deus não escolheu um amarelo, Deus escolheu a tua vida. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a nós. Analise o texto de qualquer maneira e veremos que Deus nos escolheu. Deus votou em você. A Bíblia diz: desde o princípio do mundo, Deus tem um investimento em você. Oh, que coisa gloriosa! Deus tem um investimento na tua vida. Aleluia! Você vai falar: mas eu não tenho nenhum dom especial. Aí eu queria contar uma história para vocês.
história da minha vida, história que aconteceu comigo. Quando a gente era criança, minha mãe está aqui, não me deixa mentir, eu passava o dia na rua, depois que chegava da escola, estudava na parte da manhã, na parte da tarde eu ia para a rua, fazia lição correndo o mais depressa possível, e eu ia para a rua e só voltava quando estava escurecendo. Ia jogar bola, ia brincar, ia fazer vida de garoto. Não, hoje os garotos ficam o dia inteiro no celular. Naquela época nós não tínhamos isso, né, Dimas? A gente brincava de bolinha de gude, brincava de peão, brincava de jogar bola, brincava de mil coisas. E a coisa que eu mais gostava era jogar bola. E a coisa que eu mais amava era jogar bola. Mas, irmãos, eu não era... Sabe quando a gente disputa, Pedrão? Para escolher o time? A gente chega lá, vamos escolher, tem 18 pessoas, 9 para cada lado. Tem 10, 5 para cada lado, vamos escolher, tira para o ímpar. E aí nós começamos a escolher. Como é que nós fazemos a escolha, Pedro? Você escolhe o melhor, sempre. E eu nunca era o melhor. Na minha turma não dava para ser eu o melhor. Eu jogava até bem. Jogava talvez melhor do que muitos dos outros que estavam ali comigo. Mas tinha um que era muito melhor do que eu. Tinha um garoto chamado Medina, morava na rua onde nós jogávamos bola, e o pai dele era alcoólatra e trabalhava de coveiro no cemitério do nosso bairro. E chegava todos os dias alcoolizado à noite. Nós jogávamos bola até a noite, o pai dele chegava às 6 horas, às 6 e pouquinho, ele chegava tropeçando, todos os dias. Alcoólatra, muito pobre, talvez ganhasse o salário mínimo. E esse menino, da minha idade, nós tínhamos ali 12 anos, 13 anos, ele era craque. Ele era craque, mas ele não tinha dinheiro para comprar tênis. Na época era quichute que a gente usava, jogava bola no asfalto, arrancava lá os dedão quando jogava descalço, e nós dávamos os nossos tênis velhos para ele jogar. Ele não tinha dinheiro para comprar, mas ele era o primeiro a ser escolhido sempre, porque ele era craque. E tanto era craque que ele chegou a jogar na seleção brasileira de futebol de salão. Ele jogou muitos anos no Corinthians, futebol de salão e futebol de campo. Mas no campo, ele jogou na época do Rivelino, ele não tinha chance, ele era da mesma posição do Rivelino. E ele partiu para o salão, ele se profissionalizou jogador de salão. E chegou à seleção brasileira, o máximo que alguém pode chegar. Então, irmãos, quando nós tirávamos para o ímpar, às vezes era eu que tirava, ou outro qualquer, o primeiro a gente escolher era ele. E nós íamos ficando ali para o fim. Nós íamos ficando por fim. Mas a palavra de Deus não fala assim. Deus não me escolheu pelos meus talentos e pelos meus dons. Ele me escolheu desde o princípio. Não porque eu era bom, não porque eu era o melhor, não, só porque Ele me amou. Aleluia. O Medina nós escolhemos porque ele era o melhor, mas Deus não. Deus me escolheu porque simplesmente Ele olhou para mim e me amou. E Deus olha para você dessa mesma forma. Não porque você seja cheio de talentos e dons, não, mas porque Ele tem um amor profundo por você. Aleluia. E é isso que nós vemos aqui nessa passagem bíblica, no versículo número 13, nós vemos a Trindade funcionando. Nós vemos o Deus Pai dizendo assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus Pai vos escolheu. Aqui nós vemos a função do Deus Pai, Ele me escolheu. A palavra de Deus diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E Ele continua dizendo, desde o princípio para a salvação. Mas a salvação, quem proporcionou para mim e para você foi Jesus Cristo, através da cruz do Calvário. Aqui nós vemos a segunda pessoa da Trindade agindo nesse versículo. Primeiro Deus me elegeu, depois Jesus Cristo me salvou. E aí nós continuamos, aleluia. E na terceira pessoa da Trindade está ali, para a salvação, pela santificação do Espírito. Mas quem santifica a minha vida é o Espírito Santo de Deus.
Quem me torna santo, quem me torna acessível a Deus, é o Espírito Santo do Senhor. Aqui nós vemos a ação da Trindade. Deus Pai me elegendo, Jesus Cristo me salvando e o Espírito Santo me santificando para que eu possa chegar perante o Pai. Nós só temos acesso a Deus através da ação do Espírito Santo. Se nós não fomos santificados por Ele, nós não temos acesso a Deus. Deus é santo. E ninguém que não for santo tem acesso a Ele. E nós só temos acesso através do Espírito Santo de Deus. Essa é uma primeira passagem, um ensino que Paulo aqui escreve. Aleluia. A resposta da Bíblia é que nós somos eleitos porque Ele nos amou. Em João 3,16, é o versículo mais conhecido da Bíblia. Se você for em qualquer parte do mundo, as pessoas sabem de cor esse versículo. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma forma genérica. Deus amou o mundo. Mas aqui, nesses versículos escritos aqui por Paulo, ele foi designado para mim e para você. Aqui não foi para o mundo inteiro, é para mim, é para você. Você pode hoje, nessa noite, tomar posse. Eu fui escolhido por Deus. Você pode se alegrar com essa palavra, não de uma maneira genérica. Deus me amou, Deus me escolheu, Deus voltou em mim. Aleluia. Por que voltou em você? O texto diz é porque Ele me amou. Eu não posso compreender isso. Eu apenas acredito que a palavra que diz que Deus me escolheu. Não compete a mim ficar discutindo com Deus, decifrando isso. É algo que eu não consigo compreender. Eu não vou ficar discutindo com Deus a respeito desse fato. Eu respeito o voto de Deus. Eu aceito a escolha de Deus. Eu não sei porque Ele me escolheu, mas eu aceito o amor dEle. Eu aceito a escolha que Ele fez na minha vida. Quando eu começo a pensar porque Deus me escolheu, eu penso logo que Satanás faria uma lista imensa de todos os meus pecados. E não precisa ser Satanás. Se eu pedir para minha mulher, para minha mãe, que estão aqui, que mais me conhece e convive comigo, para elas colocarem em várias folhas, uma não vai caber, mas em várias folhas, todos os meus defeitos, todos os meus erros, vão ser várias folhas que vão ser escritas. Tenho certeza disso. E da mesma forma, Satanás ainda acrescenta os meus pecados. Ele chega perante Deus e faz uma lista imensa dos meus pecados e apresenta diante de Deus. E eu teria que concordar com o diabo nessa hora, porque é verdade, todos aqueles pecados foram cometidos por mim. Não é mentira de Satanás, é real, é verdade. Mas Deus falaria para mim e para o diabo a mesma coisa. Eu o escolhi para a salvação desde o princípio. Deus olharia para o diabo e olharia para mim e falaria: eu não mudo, eu te escolhi. Você é meu, você me pertence. Apesar de toda essa lista apresentada, de defeitos e pecados, mas eu te escolhi. E nós lemos aqui a seguir, que também, no versículo 13, fala sobre salvação. Precisamos entender um pouco o que é salvação. E eu fiquei pensando como é que eu poderia descrever para os irmãos o que é ser salvo. Uma figura de ilustração que eu poderia usar é um barco afundando. Foi o que me veio à mente. Nós estamos num grande barco e existem várias pessoas. E esse barco começa a minar água nele, começa a afundar. O que tem que ser feito? Tem que aliviar a carga. Tem que aliviar a carga desse barco para que todos não pereçam.
E o que é feito? Lance ao mar, lance ao rio algumas pessoas, para que algumas se salvem. E algumas vão ter que perecer, algumas vão ter que morrer. Da mesma forma, quando nós pensamos em salvação das nossas almas, o que Deus fez por nós foi isso. Deus deixou que nós permanecêssemos no barco e jogou o Filho dele nas águas. O Filho dele foi lançado nas águas para que eu pudesse viver, para que eu pudesse ser salvo, para que você pudesse ser salvo. Jesus pereceu. Jesus pagou com o preço da própria vida, para que você pudesse ter a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo fala que você se alegre com a salvação. Se alegre porque Jesus salvou a tua vida. Deus Pai te escolheu, mas foi Jesus que te salvou. Jesus não se negou a se entregar por amor de você. Ele se entregou. Ele se jogou do barco para que você pudesse chegar à outra margem do rio. Que você seja grato por isso, que você se alegre, que você tenha motivos de glória a Deus, porque Cristo morreu no meu lugar e Ele me deu vida. Que você possa se alegrar com essa bênção. Deus deu-se a si mesmo para que nós não morrêssemos. Logo após a palavra salvação, vem a palavra santificação, nesse mesmo versículo 13. E o que é isso? É a única maneira que tenho para me candidatar à presença de Deus, como eu falei para você. Nós não temos acesso a Deus se não formos pessoas santas. E nós só podemos nos tornar santos através da ação do Espírito Santo. É Ele que faz essa ação de santificação na minha e na tua vida. Por mais que você possa doar os seus órgãos, o apóstolo Paulo escreve isso lá em Coríntios, você possa doar a sua pele, possa doar os seus órgãos, possa fazer tudo, doar o seu sangue, você possa dar a sua vida. Isso não vai te tornar mais santo. O que torna santo é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te santifica. É Ele que te permite que você tenha acesso a Deus. É Ele que permite que Deus olhe para você, agora não mais como pecador, mas sim alguém lavado pelo sangue de Cristo. Alguém purificado. Deus olha lá dos céus e Ele não olha mais o Zé Roberto pecador, Ele olha uma pessoa santa. Mas não é pelos méritos meus, é por causa do sangue de Cristo que nos purifica de toda imundície, de todo pecado. É o Espírito Santo que faz essa obra de santificação na minha e na sua vida. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Não tenho méritos para ser escolhido, sou escolhido porque Deus me ama. Aleluia. Aqui age o Espírito de Deus, Ele interfere e vota em mim. Aleluia. Jesus mesmo disse: eu vos mandarei o Consolador. Cristo, quando estava para ser assunto aos céus, Ele falou: eu irei junto ao Pai, mas eu vos mandarei o Consolador. A palavra Consolador, irmãos, por que não é transformador? Por que não usa-se um outro termo teológico, como estremecedor, ou outro termo qualquer? Ele usa o termo Consolador. Sabe por quê? O termo Consolador vem de encontro às necessidades da minha própria alma. Alguém que consola, alguém que vem de encontro àquilo que eu necessito. E aqui Paulo fala que quem faz isso é o Espírito Santo na minha e na sua vida. Me consola na hora da dor. Ele me dá paz, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. Nos momentos de luto, nos momentos de choro, nos momentos de solidão, nos momentos de tribulação, é o Espírito Santo que me dá consolo e me dá paz. É isso que Jesus falou: eu vos darei o Consolador. Aleluia. Aquele que suprirá as vossas necessidades. Aleluia. Ele não apenas consola, mas também ensina todas as coisas.
Nós estamos fazendo esse estudo do Espírito Santo, e uma das coisas mais lindas que nós aprendemos durante essas 18 semanas é que a palavra de Deus, ela é esclarecida para mim e você através da ação do Espírito Santo de Deus. Se não é apenas um livro, a Bíblia. E a letra mata, diz a palavra de Deus, mas o que dá vida à palavra é o Espírito. E é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Me ensina a compreender que até em meio do sofrimento e da dor, eu tenho um descanso de alma. Até quando você está fazendo químio, como a irmã fez, até nesse momento, o que te dá descanso é o Espírito Santo e a presença dele na tua vida. O momento mais doloroso da tua vida, o momento mais triste, mais tenebroso, é a presença do Espírito é que te dá alento. Por isso que o rei Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natã sobre o pecado de adultério, ele só pede uma coisa a Deus. Ele não pede riqueza, ele não pede para que ele conserve o reino de Israel para ele, ele só pede uma coisa para Deus. Eu sou pecador, eu pequei mesmo, eu adulterei mesmo, eu matei o marido da mulher que eu queria, é verdade, assassinei. Tudo isso é verdade, mas não retires de mim o teu espírito. Está no Salmo 51. Porque ele sabia, se Deus retirasse o espírito dele, não fazia mais sentido a vida. E para mim e para você, o que nos dá sentido de passar no meio das lutas, das tribulações, é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala que você seja grato, que você louve a Deus, porque o Espírito Santo está com você. Eu nada tenho, nada mereço, mas Deus me escolheu por um simples fato, por misericórdia e por graça. Por misericórdia e por graça é que eu fui escolhido por Deus. Versículo 16, a palavra de Deus diz aqui, a Escritura diz que nele temos consolação e boa esperança. Está no versículo 16, e o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Eu abri esse culto lendo Isaías, capítulo 40, versículo 31, dizendo que os que esperam no Senhor alçarão voos como a águia, né? Correrão e não se cansar. Correrão e não se afadigarão, né? Não se sentirão cansados. É isso que fala essa palavra? Vão correr, vão voar e vão andar. 3 verbos de ação. Eles têm esperança que o Senhor renovará as suas forças. Você pode ter esperança que Deus renovará a sua vida, mesmo nas lutas e nas tribulações. Há esperança em seu futuro. Você vai voar por cima das lágrimas. Você vai passar por cima das tempestades, por cima das traições. Há esperança em você. Há esperança em mim, há esperança, porque Cristo prometeu, porque Deus planejou, porque Deus me escolheu, eu posso crer que há esperança para mim, aleluia, louvado seja Deus. A boa esperança significa que o dia da manhã, a semana seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte, vão ser de vitórias, aleluia, porque Deus assim planejou. Aleluia, aleluia. Desde o princípio foi Deus que planejou para você. Não foi o homem, não foi um político, não foi alguém que fez promessas, foi o próprio Deus que planejou isso para você. Deus te escolheu, aleluia. Deus me escolheu. Que ânimo essa palavra nos dá, que alegria ela enche o nosso coração. Se eu perguntar por que ele votou em mim, a resposta é misericórdia e graça, somente essa. E eu digo, eu nada tenho, e Deus responde, mas mesmo assim eu te amo. Sabe que é uma das coisas que eu mais repito, é uma das coisas que eu mais tenho comigo assim, que eu tenho que ouvir isso, eu tenho que ouvir isso da minha mulher, eu tenho que ouvir isso dos meus netos, eu tenho que ouvir até da minha cachorra, se pudesse. Mas eu pergunto para ela, você me ama?
Eu vivo perguntando para ela, e eu vivo perguntando para minha mulher, eu vivo perguntando para os meus netos. Está aqui minha mãe e minha mulher para falar, é verdade isso. Os meus netos, 6, 7, 4 anos, eu falo para eles, vocês amam o vô? Eu preciso ouvir isso. E eu ouço pela palavra de Deus, que Deus me amou desde o princípio. E isso me dá força para continuar prosseguindo. Isso me dá ânimo para continuar, mesmo durante as lutas, durante as tempestades, durante os problemas da minha vida. Ele me dá força para ficar de pé. Porque eu sei que alguém me ama. E esse alguém é especial, é o meu Deus, aleluia. Ele provou isso, dando seu filho por amor de mim. Jesus disse, e ele falou assim, eu digo e nada tenho, e Deus me responde, mas eu te amo mesmo assim. Há uma boa esperança para você. Com o Espírito de Deus as lágrimas vão passar, e um novo dia vai raiar. Mesmo que esteja passando por lutas hoje, um novo dia vai raiar para você e para mim. Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Aleluia. Vou mandar outro Consolador para ficar com vocês para todo o sempre. Não por determinado momento, não por determinada fase da tua vida. Sabe, irmãos, é tão bom quando a gente é jovem, a gente não tem dor. Estava pensando nisso outro dia, Dimas do céu, para levantar estava difícil. Estava com o nervo ciático todo inflamado, não conseguia ficar de pé. Falei, Deus, mas como dói. Mas quando eu tinha 18 anos eu não sentia nada disso. Jogava bola, trabalhava, corria, não sentia nada. Mas passa. Chegando os anos, mas mesmo nessas horas, nós podemos nos alegrar e dizer que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que Deus tem o melhor para mim e para você, nem que seja o último dia da tua vida, é o melhor, porque depois do último dia vai vir a glória. Aí sim, vai passar a dor, não vai ter mais nervo ciático, não vai ter mais intestino inflamado, não vai ter mais nada, vai ter a presença do Deus eternamente. E diz que lá não há choro, não há lágrima, eu não vou sentir mais saudade, eu não vou ter saudade dos meus entes queridos que partiram, eu não vou sentir mais dor, eu vou estar na presença de Deus eternamente, porque Deus me escolheu, aleluia, porque Deus me escolheu, por isso eu me alegro na presença dEle, aleluia. Não fique analisando porque Deus te escolheu. A natureza de Deus é amor, é salvar, é acreditar em você, votar em você. Cristo é nosso Salvador. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos darei alívio total. Não é parcial, é alívio total. Vinde a mim. Ele tem o Consolador para você, Ele tem o Espírito Santo. Deus já te escolheu, já providenciou o Consolador para te colocar na presença de Deus e te ensinar todas as coisas. Agora aceite a Cristo como teu Salvador, aleluia, suficiente Salvador, e viva na presença de Deus, aleluia. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para me entregar à igreja nessa noite, eu precisava ouvir essa palavra antes dos irmãos, e ao fazer esse sermão, ao tentar elaborar esse sermão, Deus foi colocando alegria no meu coração, foi colocando paz, foi colocando satisfação de saber que Deus me escolheu, mesmo com todos os meus defeitos, com todos os meus pecados. Deus me escolheu lá atrás, há muito tempo atrás. Deus já tinha preparado o de melhor para a minha vida. Que você possa se alegrar, que você possa glorificar o nome do Senhor, porque você foi um dos eleitos, você foi um dos escolhidos, você foi um dos que ficou no barco quando Cristo se jogou do barco. Você foi um dos que Jesus falou, não, fica aqui, esse lugar aqui é teu, eu morro no teu lugar, você vai ser salvo. E Ele te deu a salvação. Só isso é motivo para você glorificar o nome do Senhor essa noite. Só isso é motivo para você se alegrar na presença do nosso Deus. Nós vamos ficar de pé.
Os irmãos vão cantar um hino, as irmãs vão cantar um hino, mas eu gostaria de orar. Orar por aquele que tem se sentido triste, abatido, tem se sentido cabisbaixo. O peso das lutas está fazendo com que os teus ombros fiquem arqueados e você não consegue ficar de pé. Hoje o Espírito Santo colocou isso bem claro no meu coração. Falou: olha, uma das posições que o Espírito Santo tem é nos colocar de pé e ser o nosso ajudador. O nome do Espírito Santo em grego é Paráclito, significa aquele que apoia, aquele que segura as mãos. O Espírito Santo pode fazer isso na tua vida hoje. Se você não está tendo força suficiente para ficar de pé, o Espírito Santo está aqui presente para te colocar de pé na presença de Deus. Amém? Vamos orar. As irmãs depois vão cantar, mas eu gostaria de orar pela tua vida e pela minha vida. Faça a tua oração de entrega, confesse a Cristo como teu Salvador, renove a tua aliança com Deus. Você que já é servo de Deus, você que já aceitou o sacrifício de Cristo, que já é filho de Deus, glorifique o nome dele, porque você foi um dos escolhidos. Senhor, nós te louvamos, te damos graças pela tua palavra, te damos graças, Senhor, porque é uma palavra de ânimo, uma palavra, Senhor, que nos coloca, Senhor, de pé para estar na tua presença. Não porque nós mereçamos e que nós consigamos fazer isso sozinhos, mas porque o Senhor, através da tua palavra, nos diz que o Espírito Santo tem essa função de nos colocar de pé, de nos santificar, de nos dar acesso ao Pai que é santo. Ó Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, nós te glorificamos, Deus Pai, porque tu nos elegeu, nós te glorificamos, Jesus Cristo, porque tu nos salvaste, e nós te glorificamos, Espírito Santo, porque o Senhor nos santificou. Senhor, abençoa cada vida aqui, abençoa aqueles que estão ouvindo a tua palavra nas suas casas, que eles também possam ser renovados, que eles possam ser alcançados pela tua mão bondosa, que eles possam ter a sua vida espiritual renovada, Senhor amado, e fortalecidos na tua presença. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus, amém. Vamos cantar? Aleluia. Fecha os teus olhos, escute esse hino de louvor e adoração ao Senhor, amém. Que vivo está.
glória a Deus, amém. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia, amém. Obrigado às irmãs, amém. Nós vamos finalizar, pode acender a luz. Nós vamos orar ainda pelos irmãos aqui que pedem oração. A Ruth Alves pede oração pela vida dela, pela família, aleluia. A Elisa Abud, que sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, toda honra e glória, aleluia. Temos aqui quem mais? Morgana Marchiori, Danilo. Dimas pede oração, libertação para a irmã Mercedes, Alexandre, filha do Comamnete, Walter, Valdir, Tiago, Mário, Max, Marcos, pelos empresários, pela vida dele. Pede pela cura do Gabrile também, cura da visão, está com problema de visão, aleluia. A Morgana pede oração pelas famílias. A Silvia pede oração pela avó Adália. A avó Adália tem 102 anos e ela pede cura das dores provenientes da idade, aquilo que nós pregamos aqui. Se eu com 66 tenho dores, imagino a irmã com 102 anos de idade. Danilo também pede oração, amém? Vamos orar. Quem tem pedido de oração também levante a sua mão. Se tem algum pedido que você queira colocar diante do Senhor, vamos orar. Feche os teus olhos, coloque diante do Senhor. Coloque aquele teu familiar que está enfermo e está longe, você não pode alcançá-lo, mas a mão do Senhor pode tocar nele agora, aleluia. A mão do Senhor pode contemplar aquele teu filho que está viciado em drogas, pode contemplar aquele que está atolado em dívidas, pode dar saúde, enfim, o Senhor pode fazer milagres. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, e nós queremos te pedir por todos esses pedidos colocados aqui, Senhor, no YouTube. Tu conheces a cada vida, tu conheces, Senhor, do mais jovem até aquela senhora de 102 anos de idade. Tu, Senhor, sabe de todas as dores, conheces, Senhor, o profundo não só do corpo, mas da alma. Senhor, sonda os corações. Senhor, também aos irmãos que aqui estão, que levantaram as suas mãos, que têm familiares, Senhor, enfermos, que o Senhor possa estender a tua graça e possa alcançá-los com a tua mão curadora, que o Senhor possa abençoá-los. Oh, Senhor, abençoa o Cidinho. Eu peço para que tu abençoes o irmão Aparecido, abençoa, Senhor, a irmã Ana Cláudia, que o Senhor cure todas as enfermidades. Oh, Senhor, a vida de cada um de nós. Oh, Senhor, aqueles que estão passando por períodos críticos das suas vidas, ó Pai, possam ser alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam colocadas sobre toda a igreja, desde agora para sempre. Amém. Irmãos, vão em paz, que Deus os abençoe. Não tenham pressa de ir embora, cumprimente os irmãos, dê um abraço aí em cada um, que Deus abençoe a cada um e até domingo.